para jogar contra o The Strongest. E o Renan Pinheiro traz as informações do Bahia pra gente. Olá para você que está ligado no Sport TV em todo o Brasil. Eu falo aqui do palco da partida entre The Strongest e Bahia pela pré-Libertadores. É o tricolor de volta a essa competição internacional. Inclusive no embarque do time no aeroporto de Salvador, muita festa, o apoio da galera, vibrações positivas para esse retorno do time à Libertadores. Lembrando que o Bahia primeiro foi para Santa Cruz de la Sierra, 400 metros acima do nível do mar. Depois é que vem aqui para La Paz, para a altitude 3.600 metros de altitude. Essa estratégia para, claro, minimizar os impactos causados aí pela altitude, como tontura, dor de cabeça, também falta de ar. Os goleiros do tricolor, Danilo Fernandes e Marcos Felipe, tiveram uma estratégia diferente. Vieram antes para se aclimatar, para entender, por exemplo, a velocidade da bola. Eu estou aqui bem perto do estádio Hernando Siles, que é o maior, inclusive, da Bolívia, recebe jogos da seleção. Já estive lá dentro e pude perceber que o estádio está muito bem arrumado, o gramado também está muito bom, capacidade aí para 40 mil espectadores. É o Bahia voltando a disputar a Libertadores, também muitos torcedores tricolores que vieram aqui a La Paz. Renan Pinheiro, direto de La Paz, para o Sport TV. Obrigada, Renan, pelas informações. Vamos colocar o campinho, então, do Bahia na tela? Porque o Bahia do Rogério Ceni tem algumas dúvidas, inclusive, para essa partida, porque Rogério Ceni vai definir, inclusive, a maneira do time jogar hoje no vestiário, na famosa preleção para os jogadores. A primeira é dos goleiros. Os dois viajaram antes para se acostumar, né, com a altitude que o Renan lembrou, a velocidade da bola, que é muito difícil para os goleiros também, então não sabe se ainda se ele vai usar o Danilo Fernandes ou o Marcos Felipe. A linha defensiva tem uma mudança, porque a gente pode ter 3 zagueiros. Ou uma linha de 4 com Gilberto Canu, o Mingo e provavelmente o Gabriel Xavier, mas pode ter o Luciano Juba e pode ter uma linha de 3 zagueiros nessa formação do Fortaleza, do Bahia, perdão. Essa pode ser a escolha do Rogério Ceni hoje. Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, meio campo, já conhecido. Na frente, mais uma... provavelmente Ademir, Luciano Rodrigues e o Eric Pulga. Mas tem o outro Eric disputando uma vaga nesse ataque. Enfim, tem jogadores que foram se destacando, porque, Calan, o Rogério tem rodado bastante, tem conseguido rodar bem esse elenco do Bahia na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano. E agora, nessa partida decisiva na altitude, pode ser que a gente veja ele fazendo opção pelos principais jogadores, por aquilo que ele considera já um time titular, ou pode ser que pese a questão física, né? Porque é um jogo que você tem que pensar nisso. Não tem como não imaginar que você está jogando numa altitude insalubre, né? E aí vai também da estratégia que ele vai ter, né, Camila? Porque o segredo tá aí. Para começar, se ele for com o Gabriel Xavier na lateral esquerda, naturalmente ele vai recompor mais aquele lado esquerdo. Se ele for com o Juba, ele vai sair um pouquinho mais, porque o Juba é um jogador que é mais agressivo, né? Ele é um jogador que vai mais à frente, faz a lateral, mas ele é um atacante, então já começa por aí. Se ele coloca o Eric, ele preenche mais o meio de campo. E aí, para ele preencher mais esse meio de campo, ele vai ter que tirar um jogador de lado de campo. Ademir pelo lado direito, né? Ou Pulga pelo lado esquerdo. E detalhe, são 2 jogadores de 1 contra 1, de velocidade, de sair um pouquinho mais. Então tem essa questão também. O que ele escolhe? Se o Eric joga para compor o meio de campo ou se ele vai com esses atacantes de mais velocidade lá na frente. Até porque a gente tem um centroavante, que é o Lúcio, que ele é de muita mobilidade. Ele é um jogador que ele se apresenta bastante pro jogo, né? Então, essa é a questão. Se ele vai ter a estratégia do jogo de hoje. É isso. Agora, eu acho que ter um pouco mais de cautela, ser mais estratégico, tirar o ritmo de jogo é mais interessante. E ele sabe fazer isso muito bem, porque tem um meio de campo de muita qualidade técnica, a gente sabe disso, né? O Jean Lucas é um cara que faz essa transição, mas o Everton Ribeiro é um jogador que segura um pouco mais a bola, né? O Caio Alexandre é um excelente passador, então acho que passa muito por essa escolha também, né? Do que ele vai ter, da estratégia que ele vai ter. Para mim, o empate seria interessantíssimo para você dar o troco na sua casa. É inquestionável isso. Não dá para você ir com força total logo no início do jogo, porque como o nosso querido repórter falou, perdão, até acabei esquecendo, o Renan falou, a questão da altitude faz muita diferença. Faz muita diferença. Se você jogar com 100% com 10 minutos, você abre o bico com 25.
Essa é a grande verdade, entendeu? Então, acho que o Rogério vai ter que ser muito estratégico e a estratégia vai passar muito pelas as escolhas que ele vai fazer para o time titular. E a gente tem visto isso, Rafa, alguns clubes brasileiros têm optado por, na altitude, escalar uma equipe, às vezes, um pouco como a Carla falou. A física, né? Não, e assim, qual a estratégia? Não perder esse jogo e levar a decisão para o Brasil. No caso do Bahia, levar a decisão para a Fonte Nova, onde tecnicamente é superior ao The Strongest, mas tentar ir para a altitude, não para golear, para fazer um resultado lá, só para talvez segurar e não perder e trazer para condições normais, né? Até porque, assim, você pensa nesse início de campeonato que vários treinadores estão poupando seus jogadores, pensando em conseguir manter um nível físico de todo mundo, de intensidade, colocar todo mundo na mesma prateleira, visando o restante da temporada. É um jogo extremamente importante, mas você também não pode desgastar ninguém ao seu máximo, esticar ninguém, porque, tem o jogo da volta. 2, o The Strongest, para mim, é o adversário mais difícil dessa primeira fase. Muito por conta da regularidade do time, porque está sempre disputando, né? Nos últimos anos tem uma regularidade de disputar essa competição, então você vai criando casca cada vez mais. E 2, pelos dados, não tem como ir contra os dados que nenhuma equipe brasileira conseguiu vencer, porque é insalubre para a gente jogar numa altitude como essa. E não é só o The Strongest, né? São times da Bolívia como um todo, assim como a seleção brasileira jogar contra a seleção da Bolívia, né? Então, isso tudo é ruim. O Bahia pegou essa equipe, o Rogério conseguiu poupar alguns dos seus jogadores para fazer esse trabalho, ver como esses jogadores chegaram, mas é super comum, não dá para lutar tanto com as peças que você tem contra os dados. E os dados dizem que o The Strongest consegue ser dominante jogando com a altitude a seu favor. Então não tem porquê ir com muita intensidade, sabe? Eu tô com a Calan, assim, não tem por que você esticar muito seus jogadores, forçar muito seus jogadores, se você pode controlar mais o ritmo de jogo. E aí, como ela falou, né? Você coloca o Juba com o Eric Puga, de repente sentir como vai ser o primeiro tempo, e aí no segundo tempo, com a equipe mandante, se tiver desacelerado um pouquinho, aí vale a pena, de repente, botar o Juba, botar o Puga para um encontrar o outro, porque eles conseguem fazer esse trabalho de maior agressividade, conseguem dar um ritmo um pouquinho maior, mas eu acho que isso vai depender diretamente de como esses jogadores estão fisicamente. A gente vai acompanhar, né? Qual vai ser a escolha do Rogério Ceni um pouquinho antes da partida, a definição dos times, entender como esse Bahia vai lidar com a altitude hoje do The Strongest na estreia da pré-Libertadores. 36 anos depois, o Bahia de volta a uma Libertadores já nessa segunda fase, para os brasileiros, a primeira de pré-Libertadores.